Agora vamos fazer um exercício de interpretação. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa imagem que tem aí. Essa imagem foi tirada por um fotógrafo, Genilson Guajajara, das aldeias lá do Pindaré, na região do Pindaré, no Maranhão. E essa imagem aí, ela foi tirada por um fotógrafo indígena e ela chama atenção. Ela chama bastante atenção. Olhem bem para essa imagem. O que vocês estão vendo? É uma índia da região da floresta amazônica que tem as unhas pintadas de azul e que utiliza uma folha de árvore, de uma árvore típica da Amazônia, que está ali posicionada de tal maneira a simular uma máscara. Mas ninguém usa máscara e muito menos folha de árvore como máscara na aldeia. Então, o que essa imagem significa? O que essa imagem significa? Ela tenta fazer um diálogo entre a realidade da aldeia, lá da Amazônia, e a realidade da cidade. E um diálogo entre o tempo presente e o passado. A pergunta que a gente pode tirar: se a gente olha para essa máscara e pensa um pouco na nossa vida, quais seriam as semelhanças e as diferenças que existem entre enfrentar a pandemia lá na aldeia e enfrentar a pandemia na cidade? Mas nós estamos falando de povos indígenas, e os indígenas estão aqui desde antes de Cabral chegar, há 500 anos atrás. Ora, de 500 anos para cá, muita coisa mudou. Mas tem muita coisa que permaneceu. Quais são as permanências e as transformações que aconteceram nesses últimos 500 anos, desde a invasão da cultura e do território dos povos indígenas a essas terras? Vejam, o historiador é alguém que procura pensar estas questões e projetar essas questões sobre a fonte histórica, nesse caso aí, essa fonte é uma fonte visual, para tentar entender melhor a realidade em que ele vive. Agora, vamos interpretar essa fonte, então. Primeira, tem semelhança? A primeira semelhança, a pandemia, gente, atinge tanto quem vive na aldeia quanto quem vive na cidade. Na medida em que ela foi se espalhando, né, ela se tornou uma realidade nacional. Então, morando numa aldeia lá do Pindaré, no Maranhão, ou morando aqui na zona urbana da cidade de São José do Rio Preto, nós vamos estar vivendo e vamos estar enfrentando essa pandemia. No entanto, será que o jeito de enfrentar a pandemia é o mesmo? Claro que não. Os povos indígenas vão enfrentar a pandemia de um modo muito diferente. De um modo muito diferente. Apesar de que algumas coisas serão iguais, né? Eles precisam também de vacina, tanto quanto o homem que está na cidade, a mulher que está na cidade. Eles precisam, né, de isolamento social, tanto quanto a gente que está na cidade. Eles também precisam se isolar. Eles também precisam de se proteger. Eles também, quando se relacionam com o povo da cidade, e aí eles vêm da aldeia para vender os seus produtos lá na cidade, eles também têm que usar máscara. Então, há semelhanças, mas há também diferenças, né? Uma das diferenças que tem é que os povos indígenas, para poder enfrentar a pandemia, eles precisam, muitas vezes, de organizar a aldeia de uma maneira totalmente diferente daquela que elas conheciam antes. Tá? Então, essas diferenças também são importantes. Por outro lado, há permanências. Há 500 anos, os índios são ameaçados
pela invasão da cultura, pelos vírus, por tudo isso que tem trazido aqueles que para cá vieram há 500 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas a pior guerra que os índios viveram com a chegada do branco europeu no Brasil e nas Américas não foi a guerra que foi trazida pela pólvora e pela espada. O que mais matou os índios nos últimos anos foram os vírus, justamente os vírus. E sabe qual vírus mais matou índio? O vírus da gripe. Não é nem essa gripe, não é do Covid que eu estou falando. A gripe comum, essa que a gente vive todos os dias. Populações inteiras de índios foram dizimadas por causa da gripe. Porque eles viviam num ambiente, num ecossistema, que não possuía a mesma realidade. Portanto, os corpos indígenas não possuem os anticorpos para aquele tipo de vírus. Então, uma simples gripe se transformou numa tragédia aqui há 200, 300 anos atrás. Foi preciso muito para que os índios pudessem se proteger. Ou seja, essa ameaça à vida dos índios pelo vírus trazido pelo branco europeu, ela está aí há mais de 500 anos. É uma permanência que continua existindo. E essa ameaça também acontece na invasão do território, na invasão da cultura. Por outro lado, houveram grandes transformações em 500 anos. Hoje, os índios não estão lá isolados, né? Totalmente isolados no seu cantinho. Eles estão integrados à sociedade brasileira. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, ela é uma metáfora visual. Né? E ela ilustra justamente isso, essa integração do índio à sociedade brasileira. Tá? Então, vejam como que foi o exercício de interpretação que eu fiz. Tá? Ou seja, a fonte histórica pode nos ensinar muito mais do que aquilo que aparentemente a gente vê.